Muito boa noite. Essa é a nossa disciplina de gestão da qualidade e, como sempre, essa disciplina está sendo gravada para podermos compartilhar aí com os alunos que não puderam estar síncronos aí na aula. Hoje, dando andamento à apresentação dos requisitos da ISO 9001, nós vamos conhecer os requisitos de número 6, onde o Matheus vai estar apresentando para a gente o 6.1, 6.2 e 6.3. Semana que vem, nós temos o Marcos Vinícius Racelli apresentando os requisitos 7, e no dia 26/7, Francisco da Silva Leite Júnior e Isadora apresentando os requisitos 8, e finalmente no dia 2 de agosto, Pedro Henrique da Silva Caiado apresentando os requisitos 9. Tá? Caso os alunos não apresentem esses requisitos, eu apresento e aí o aluno fica, infelizmente, sem 30% da nota aí referente a esses seminários. Caso o aluno não possa apresentar no dia, pelo menos ele tem que mandar a gravação dele apresentando e também as apresentações de PowerPoint. Eu vou então compartilhar com vocês aí, deixar o Matheus compartilhar conosco a tela dele. Pois não, Matheus, pode mandar. Como é que manda isso, professor? Não, você vai clicar no meio onde está escrito compartilhar tela, se for em português, ou share screen, se for em inglês. Tá bom? Tô procurando aqui. Share Fica screen. no meio da tela. Aí eu só escolhi a aba que eu quero? Isso, a apresentação já tem que estar aberta, você escolhe ela e começa a apresentar. Põe no modo de apresentação e já começa. Coloquei. Aparece aí pra você ou não? Apareceu? Não tô te ouvindo. Apareceu sim, só põe no modo de apresentação, por favor. Aonde coloca? Dá um F5 ou clica aí perto desse menuzinho que está na parte embaixo aí, ó. Tá em Nesse, cima a parte. nesse News. cavalete. Dá um F5 aí. Apertei. Aqui tá parecendo que tá gravando. Não, vamos lá. No seu PowerPoint, não Ah, é no seu tá. PowerPoint, você põe no modo de apresentação. Tá. Não entendi. Agora sim. Beleza. Pode começar? Pode começar. Boa noite. Eu me chamo Matheus Alves Ribeiro e eu fiquei com a parte das normas, da norma ISO 9001, 6.0 até 6.3. Primeiro eu vou falar sobre ações para abordar riscos e oportunidades. As ações para evitar o risco incluem assumir uma oportunidade, eliminar a fonte do risco, mudar a probabilidade ou as consequências e compartilhar ou reter o risco, com base em informações. Quando as oportunidades, elas podem levar à adoção de novas práticas, ao lançamento de novos produtos, a conquista de diferentes clientes, entre outras. Então, sobre mais ou menos essa parte, a gente pode definir como se fosse um trabalho preventivo, que é onde procura ver meios para eliminar o risco ou até mesmo diminuir o prejuízo ou diminuir um pouco os riscos, não conseguindo totalmente, diminuindo uma margem boa. Ao planejar o sistema de gestão da qualidade, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1 e os requisitos referidos em 4.2, determinar o risco e oportunidades que precisam ser abordados para assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar seus resultados pretendidos, aumentar efeitos desejáveis, prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis e alcançar melhoria. Aqui, professor, nesse slide, ele fala sobre os tópicos que fazem os riscos serem diminuídos e aumentando as suas oportunidades. Existem outros meios também, mas que não está nesse slide, mas é como se fosse uns pré-requisitos para você diminuir o seu risco e aumentar as suas oportunidades. O objetivo...
Pode falar. Pode continuar. Pode continuar. O objetivo da gestão da qualidade, o objetivo da gestão de risco e oportunidades é aumentar a probabilidade e impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos. Para um gerenciamento de risco e oportunidades, a organização pode elencar 6 fases: planejamento, que é conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos, desenvolvendo documentos. Nessa etapa é definido responsabilidade para áreas. Identificar os riscos, que é determinar os possíveis riscos que a empresa pode enfrentar, detectando as áreas potenciais de falha. Realizar a análise qualitativa dos riscos, priorizar os riscos para análise da probabilidade de ocorrência, ou seja, qual a frequência que este impacto ocorre. Realizar a análise quantitativa dos riscos, analisar numericamente o efeito dos riscos identificados. Planejar as respostas aos riscos, desenvolver ações para aumentar a oportunidade e diminuir as ameaças. Por último, controlar os riscos, que é implantar planos, acompanhar os riscos identificados e identificar novos riscos. Nesta fase também a empresa deve avaliar a eficácia do processo de gerenciamento dos riscos e oportunidades. Nesse slide, pelo que eu pude entender, que é... Como é que é? Que são medidas para tentar diminuir os riscos e aumentar a possibilidade de acerto. Então, como eu falei no começo do slide, é como se fosse uma manutenção, entre aspas, preventiva, que é tentando planejar, identificar antes do risco ocorrer. Então, ele tem sempre tentando diminuir ou evitar o risco o máximo possível. Os objetivos da qualidade são fundamentais para a melhoria contínua das organizações, que é ser coerente com a política da qualidade. A política é criada pensando nos requisitos que os clientes exigem de qualidade, portanto, os objetivos estarão diretamente ligados aos requisitos do cliente, através da política da qualidade. Alguns exemplos são melhorias no prazo de entrega e redução de não conformidades. Ser mensurável e controlado. Possuir metas bem definidas e controlá-las será sinônimo de sucesso para o alcance da política de qualidade. Os objetivos da qualidade podem ser expressos através de números, facilitando para a organização um melhor controle e acompanhamento. Ser pertinente para a conformidade dos produtos e serviços, que é serem adequados às condições de uso e serem flexíveis para se adaptar. Os objetivos devem ser alcançados sem que haja esforço fora da normalidade e também aumentar a satisfação dos clientes. Aqui, professor, é uma forma que eu entendi que a empresa tende a seguir para alcançar seus objetivos, que é Então, chegar... o Matheus, só que é o seguinte, eu vou falar a mesma coisa que eu falei semana passada com o Maurício. Você traz o seu entendimento, mas tá bem claro, você tem que trazer exemplo de como a empresa faz isso. Não, mas na frente tem, mais na Ah, frente então tem. tá bom. Eu coloquei mais na frente. Não, beleza. Então tá jóia. Beleza? Onde é que eu estava? Ah, Você explico. estava no os objetivos da qualidade, como é que eles são feitos? Então, eles traçam esses objetivos, a empresa, né, que é que ela tenta trabalhar nesse segmento para chegar no seu objetivo final, que é a satisfação total do seu cliente e uma qualidade agradável para seus clientes. Aqui, a melhoria contínua de processos em um negócio é essencial para a empresa se manter competitiva. Mas o que significa a melhoria contínua? Ela trata a análise do processo determinando quais atividades podem e devem ser melhoradas. Através das análises, é possível descobrir ineficiências, atrasos de entregas ao cliente ou atrasos de execução ou produção, desperdícios, com o intuito de eliminá-las através de um processo melhorado e mais eficiente. A melhoria faz parte do desenvolvimento organizacional em diversas ações que visam aumentar o lucro e reduzir custos. Após definir o que monitorar, medir e melhorar, a organização deve planejar como irá atingir os objetivos da qualidade. Primeiro, criar metas
com a participação de todas as pessoas envolvidas, definindo prazos e mapeando quais recursos que serão necessários. Nesta fase, podemos fazer tais perguntas, como se é necessário comprar algo ou quantas pessoas são necessárias para realizar a ação. Após definir os recursos, estabelecemos um responsável por essa ação. Não existe negócio de sucesso sem um dono que acompanhe todo o processo. O planejamento pode ser realizado utilizando ferramentas da qualidade. Uma ferramenta muito utilizada pelas empresas é o ciclo PDCA, que significa planejar, fazer, checar e agir. Ele facilita a tomada de decisões e o alcance dos resultados pretendidos. Aí aqui, encontrar um exemplo de PDCA em uma empresa não é uma tarefa tão difícil. Afinal, o ciclo PDCA vem sendo usado há bastante tempo, principalmente em áreas orientadas por muitos processos. Nos ambientes corporativos em que a agilidade, a otimização do tempo e o alcance de metas são esforços diários. O planejar, executar, verificar e agir ajuda a eliminar desperdícios, trazer melhorias contínuas e criar processos mais eficientes. Aqui eu trouxe um exemplo de uma empresa de prestação de serviço, uma terceirizada. O gerente, ao analisar os últimos serviços, percebe que o trabalho de instalação está levando mais tempo que o ideal e que a equipe está ficando sobrecarregada. A equipe leva, em média, 3 dias de trabalho, sendo que é possível fazer a instalação em apenas um dia, dada a relevância do portão para a segurança das residências. Para resolver esse problema, o gerente determina que dentro de 8 semanas, as instalações dos portões devem demorar um dia e meio de mão de obra. O PDCA, nesse exemplo de aplicação, começa com a determinação de uma meta para a hipótese a ser testada. A partir desse ponto, são analisadas as variáveis que contribuem para o sucesso dessa hipótese. No caso da instalação de portões elétricos residenciais, é importante definir o que está atrasando o processo. O portão é escolhido pelo cliente e encomendado a tempo com os fornecedores? Os fornecedores entregam em dia ou atrasam o pedido? Os técnicos levam todo o material necessário para o trabalho? Com a melhoria do processo em mente, os técnicos de instalação podem ficar atentos a esses fatores e reparar na eficiência de cada fornecedor para encontrar o mais ágil na entrega. Assim, a escolha do modelo de portão e o pedido passam a ser feitos na hora da compra, pelo cliente, levando em consideração o tempo de entrega para ser feita a instalação. O trabalho começa a ser executado seguindo essas etapas e os técnicos, ao receberem o produto, podem agendar a instalação e levar os materiais necessários para o trabalho. Assim, a meta é atingida antes do prazo estabelecido com a ajuda do PDCA. Aí, professor, tem essas ferramentas de qualidade, eu citei só uma, mas tem vários. Que, ó, além do PDCA, existem outras formas da qualidade que podem auxiliar as empresas nas definições das metas e indicadores para os seus processos. Diagrama de Pareto. Os problemas são divididos em partes, facilitando a análise. Geralmente são utilizados gráficos de barra verticais técnicas, diagrama de causa-efeito ou diagrama de Ishikawa, que é empregada para distribuir a relação entre os efeitos e as causas. Folhas de verificação auxilia na coleta de dados feito na forma de planilha ou tabela. Carta de controle são gráficos utilizados para acompanhar um processo. Fluxograma representa tudo que é realizado nas etapas de um processo. Brainstorming, técnica para gerar ideias dentro de um grupo de pessoas. As ideias objetivam identificar soluções para um determinado problema. 5W2H, utilizado para planejar as ações. Assim, é preciso responder as perguntas: o que, quando, por quê, onde, como, quem e quando. Aí, eu trabalho na empresa Bianco Grace e eu peguei um exemplo de fluxograma na empresa, que é onde todos os processos do porcelanato até chegar no seu destino final, que é a embalagem material e até chegar no seu cliente. Aí eu posso falar um pouco sobre as etapas ou... Não estou te ouvindo, professor? Só um pouquinho, espera só um pouquinho, tá passando um carro de fumacê aqui, tá muito barulho, só um minutinho. Fala de novo, por favor, Matheus. Aqui eu peguei um exemplo de fluxograma na empresa que eu trabalho, que é a Bianco Grace, fábrica de cerâmica, porcelanato. Aí nela eu fiz todo o fluxograma do processo do porcelanato até a chegada final que é a embalagem do material
e depois para o destino final, que é o cliente. Aí o primeiro vem a preparação de massa, que são as matérias-primas são transportadas por correios até os moinhos, que por meio da adição de água transformam a gelo em partículas bem pequenas. Esse processo de moagem gera um produto conhecido como barbotina, que nada mais é que as partículas de argila moídas, diluídas na água adicionada. Depois vai para a atomização, que após ser estocada em tanques, a barbotina é bombeada até um grande equipamento chamado atomizador. Ele é responsável por retirar toda a água da barbotina e transformá-la em um pó bem fino, que é chamado de pó atomatizado. Esse pó tem granulometria uniforme, isto é, todas as partículas que lá estão apresentam aproximadamente o mesmo tamanho e formato. Depois vai para a prensagem, que é o pó atomizado é transformado até a linha de produção e colocado em uma prensa para ser compactado. Para isso, o pó é submetido a uma elevada pressão específica para as dimensões e espessuras de cada placa. O resultado é um elemento conhecido como bolacha ou biscoito, que é a cerâmica. Depois vai para a secagem, que é, ao sair da prensa, a bolacha cerâmica passa pelo processo de secagem. Ele tem como objetivo eliminar o máximo possível da água contida no revestimento após a prensagem. Depois, vai para a etapa da esmaltação. A etapa de esmaltação consiste em preparar a base cerâmica, então receber duas camadas que são chamadas de engobe e esmalte. O engobe é uma camada intermediária aplicada com o objetivo de diminuir a diferença entre a base e a camada de esmalte, assim é melhorar a qualidade do produto final. O esmalte tem como objetivo decorar o revestimento, impermeabilizá-lo e determinar suas características superficiais, como textura, resistência ao desgaste, resistência ao ataque químico, etc. Quanto à tecnologia da impressão digital, a decoração das peças pode ser muito mais elaborada e ter padrões realistas, como ser observado nas linhas amadeiradas, por exemplo. Depois vem para a queima, que nada mais é que o forno. O produto segue então para o forno, onde é realizada a queima. Sua temperatura monitorada em toda a sua extensão é ultrapassada a 1.200 graus. Durante o processo de queima, o produto passa por algumas reações químicas que transformam o revestimento e conferem suas características finais, como sua absorção mecânica, etc. Depois, a para Qualitron. Qualitron é a máquina que lá ela define se o material é A, B, D ou K. Aí, depois que sai do forno, todos os produtos passam pela sua máquina, Qualitron. Sua função é identificar possíveis defeitos na superfície, nas dimensões do produto e separá-los em produtos extras, como primeira linha, comercial, que é B, e Caxo, que é D. A escolha é feita por colaboradores e máquinas, dependendo de sua complexidade. Depois vem o CQPA, que significa... como é que é? Me deu branco, peraí, professor. Controle de qualidade dos produtos acabados. Esta é uma etapa paralela a todo o processo de produção, que monitora todas as suas fases de fabricação, desde o controle da matéria-prima até o estoque do produto final. Para isso, são retiradas amostras de cada etapa, que são inspecionadas para a obtenção de um controle estático da qualidade. Então, em todo o processo do fluxograma aqui, tem inspeção de qualidade, para ver se da preparação de massa ela pode ir para atomização, pode ir para prensagem, pode ir para secagem. Então, tem todo uma equipe designada para observar essa parte, que se chama o CQPA. Logo depois vai para a embalagem do material, que é a fase final, onde dali já vai para o cliente. Aí eu peguei esse exemplo do fluxograma, que da minha empresa eu tomei como exemplo. A gente tem um pouco de aula de como fazer um porcelanato já, né? Então eu achei um exemplo bem bacana que eu pude descrever um pouco do ambiente do meu trabalho. E é isso. Aí vamos ver a outra parte. Quando a organização determina a necessidade de mudanças no sistema da qualidade, as mudanças devem ser realizadas de uma maneira planejada e sistemática, que é o propósito das mudanças e suas potências consequenciais, a integridade do sistema de gestão da qualidade, a disponibilidade de recursos, a alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades. Aí, nesse slide, as empresas, elas, tipo assim, elas vivem mudando e se atualizando, né? Elas precisam passar pela mudança, não tem como
fugir. Então, não tem como saber 100% se a mudança, mesmo seguindo todas essas fases esses tópicos, não sabe se é 100% eficaz, que vai dar certo, que vai diminuir o risco, ou que vai acabar total com ele, mas como se fossem umas dicas que a empresa devia seguir para conseguir eliminar o risco, ou até mesmo eliminar o risco, ou pelo menos diminuí-lo. Aí, de forma geral, existem dois tipos de mudanças a serem consideradas: as que causam ou não causam nenhum impacto na sua empresa, as que podem aumentar os seus resultados ou colocar seu SGQ em risco. SGQ significa Sistema de Gestão da Qualidade. Dito isso, fica fácil entender que não é possível ter um formulário de planejamento de mudanças ou uma planilha de gestão de mudanças que se encaixe em todas as situações, porque cada mudança que você fizer vai precisar de um planejamento específico. O importante mesmo é ter alguma diretiva, algo que norteie o planejamento de mudanças dentro da sua empresa. Aí pegou um exemplo de uma empresa, que é aqui na ForLogic, por exemplo, fazemos um planejamento de mudanças mais completo, mais controlado nos projetos estratégicos. Já nos táticos, não há tanto controle, e cada líder tem a liberdade para executá-los junto com suas equipes. O controle do portfólio de projetos estratégicos é maior justamente porque decidimos que essa mudança estratégica deve ser melhor analisada, deve ser conduzida com mais atenção, e essa clareza em relação ao impacto das mudanças precisam ser bem definidos dentro de sua empresa. Do contrário, você e sua equipe vão querer usar, por exemplo, um 8D para todas as mudanças. E se você padronizar a mesma tratativa para tudo na empresa, em muitos casos vai gerar documentação e trabalhos desnecessários. Vai pender para a burocracia. Os resultados do sistema da qualidade podem ser mostrados através de indicadores. Uma poderosa ferramenta de gestão é o indicador de desempenho. A medição de desempenho permite que em uma empresa analise os processos através dos dados coletados. Com essa análise, é possível chegar à conclusão se as ações tomadas estão de acordo com o objetivo, a partir daí, tomar decisões assertivas. Um bom indicador deve ser significativo, não adianta medir algo que não seja útil. O indicador deve ter relevância para a empresa. Ser claro e objetivo. A organização deve deixar claro o que se deseja medir. A coleta de dados deve ser realizada de maneira correta para não haver erro na sua interpretação. Ter um responsável. O indicador deve ter um responsável pela coleta de dados. Cada indicador deve ter um responsável. Possuir metas. Não adianta o indicador não ter meta. As análises devem ser baseadas em metas, objetivando verificar se o resultado pretendido está sendo alcançado. Os indicadores de desempenho só funcionam quando estão alinhados com a estratégia da empresa e quando estão dispostos a acompanhá-los. Muitas organizações criam um número excessivo de indicadores, que fornecem muitas informações que serão analisadas. Pode falar, Matheus. Peraí, eu vou falar uma questão sobre a minha empresa. Deixa eu ver se eu... Não. Que, olhando por esse indicador de desempenho, eu tomei como base um exemplo na minha empresa. Lá onde eu trabalho, que é na Bianco Grace, pelo menos no meu setor, eu sou operador de máquina, então eu tenho que trocar diariamente ferramentas e todo troca que eu tenho que fazer é tudo inspecionado. Tipo, quantos minutos eu gastei, em quanto tempo essa ferramenta desgastou e acabou. E isso tem entre tanto a mim quanto os outros funcionários que trabalham no mesmo setor que eu. Aí isso é feito uma análise mensal. Então, todos os gestores que aí falam responsável, ele tem tudo na sua mão. Tipo assim, o Matheus gasta 15 minutos. Fulano gasta 30. Então, ele sabe. Então, é como se fosse um indicador de desempenho. Aí eu lembrei e tomei isso como um indicador de desempenho diretamente comigo, na empresa que eu trabalho. Aí é isso, professor. Bom, tá me ouvindo aí? Sim. Então, voltando lá um pouquinho, volta no primeiro slide aí.
Hum. Então, primeira coisa aí do ações para abordar risco e oportunidade, que eu até falei, faltou exemplo disso, né? Ah, tá. Uhum. Então, eu falei isso para o primeiro que apresentou, o Maurício, e nem falei para vocês. Eu vou interromper o seu compartilhamento, qualquer coisa você apresenta de novo, tá bom? Tá. Então, o que acontece? Se vocês vão lá no Google e o requisito da ISO é o requisito 6.1, correto? Sim. Ó, requisito 6.1 ISO 9001. Não digitei nada. Ele deu aqui, né, várias 6.9.000. explicações, e aí eu quero um exemplo, posso colocar, por exemplo, PDF, tá? E ele me Uhum. mostra exemplos simples disso, é incrível. Porque, assim, por mais que você trabalhe na empresa, você não trouxe exemplo de todos os requisitos. O que eu gostaria, Matheus, é que vocês mostrassem, então, Todas as partes, né? o requisito 6.1. Fala do requisito, aí faz como você fez, traz um exemplo, entendeu? Uhum. Aí, olha só, deixa eu pegar um aqui. Esse aqui faz download de uma planilha, mas vai pedir para cadastrar. Então, vamos com calma, né? Então, o que falta, o Matheus, é só Pegar exemplos de cada parte, né? De um cada. exemplo, entendeu? Aí Uhum. você trouxe exemplo de mapeamento de processo, você trouxe algumas coisas, mas, por exemplo, aqui ele mostra que é, conforme a gente tinha falado na semana passada, uma matriz SWOT. Sendo uma matriz SWOT, o que você mostrou que é força, fraqueza, ameaça e oportunidade, que seja relevante para a organização, que for risco ou que for oportunidade, então você transforma isso em um plano de ação que vai se chamar como ações para abordar esses riscos e essas oportunidades. Então, lá no nosso Google Drive, eu vou deixar um exemplo para complementar, mas entendeu? Ficou um pouquinho Sim. fraco. Tá. Deixa eu abrir aqui o. Deixa eu abrir aqui uma planilha para te mostrar. Então, o que esse requisito ele fala? Deixa eu só abrir aqui um arquivo para complementar, né? Porque você só trouxe a teoria. O que é o requisito 4.1? O requisito 4.1 fala que a empresa tem que fazer uma análise de contexto, que é uma análise dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. O que são essas ameaças e oportunidades? São fatores externos. O que são os pontos fortes e os pontos fracos? São os fatores internos. Agora, olha só, a empresa ela tem vários pontos internos e externos, mas nem todos são relevantes. Então, ela classifica, né, os externos em ameaça e oportunidade, os internos ela classifica em força ou fraqueza. E ela avalia, pode usar vários critérios, gravidade, urgência, ou probabilidade, gravidade, para falar o que mais afeta a organização. E aqueles que têm uma maior pontuação, então são aqueles que são riscos ou oportunidades que têm que ser tratados. E aí, a empresa tem que tratar esses riscos e oportunidades na forma de um plano de ação. O que, quem, quando vai ser feito. E isso é o que o requisito 6.1 pede. Só que assim, você chegou aqui e fez igual a semana passada, né? Que a gente falou. Fala, lê o requisito, explica o que você entendeu, mas falta exemplo, gente. O Sim. ponto-chave desse seminário é vocês procurarem exemplo. E na internet está cheio de exemplo. Uhum. Tá? Então, assim, isso é crítico. O Maurício chegou aí agora e ele ficou no mesmo dilema semana passada. Maurício, fala para a gente aí. Você conseguiu buscar exemplos? Boa noite, professor. Cheguei agora do trabalho. Eu busquei lá dentro do meu serviço alguns exemplos para poder mostrar.
Ah, então tá bom. Então, Matheus, na semana que vem, você fica devendo alguns exemplos desses requisitos que você não apresentou para a gente aí, tudo bem? Tá, tudo bem. E aí, Maurício, quer apresentar para a gente então? Posso apresentar, professor? Então tá joia, tá disponível para você aí. Deixa eu achar aqui. Eu peguei uma planilha lá no trabalho em questão dos indicadores, né? Que eles vão servir para a gente monitorar se o nosso sistema de gestão da qualidade está sendo desenvolvido, se está tudo sendo cumprido conforme o planejamento. E é em cima desses indicadores, que os nossos líderes, né, que as pessoas de liderança vão poder tomar as decisões para poder fazer as melhorias do processo. Essa planilha aqui de controle dos indicadores eu trabalho numa empresa e não podia tirar aqui, de saneamento básico, onde a população ela pode abrir ocorrências referente ao odor nas nossas unidades. Então, é de suma importância que a gente faça esse controle para que isso pode gerar multas ambientais, que são a faixa de R$ 300.000 cada multa que a gente recebe, se o odor for procedente. Então, aqui a gente faz todo o controle, onde nessa parte aqui de baixo são as solicitações que a população abre referente ao odor. E aqui embaixo também nós podemos ver que nenhuma deu odor procedente, que a gente faz a medição do odor, nenhuma deu procedente. Então, esse indicador está sendo cumprido. Caso tivesse algum odor procedente, a gente teria que tomar as medidas cabíveis, né, para eliminar esse odor e sanar o problema. Essa aqui é o nosso Mas indicador. desculpa, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você vê se ele é procedente ou não procedente? Tem alguma forma de medir isso? Sim, a gente tem um aparelho que mede o H2S, né, que é o de enxofre, que é um aparelho portátil que a equipe vai até o morador e faz essa medição para ver se tem odor ou não. A gente tem até um dia útil para fazer essa medição. Uhum. Mas Bom, aí, por exemplo, se o cara reclama hoje, se você vai amanhã, e esse odor já acabou, não é passível de acontecer isso, não? bom, a gente tem muito problema com isso, porque às vezes nas nossas estações de tratamento, pode ser que o odor seja só a parte da manhã. E se a gente for medir na parte de tarde ou da noite, não vai gerar esse odor. Mesmo que não gere, a empresa vai porque é uma empresa que trabalha em conjunto com a população. Então, mesmo que o odor não seja procedente, a gente vai tentar tomar as medidas, né, para tentar eliminar esse odor do cliente, para ele que não se sinta mais. Uhum. Beleza. Eu também trouxe uma outra planilha aqui que a gente usa, deixa eu compartilhar ela, que é em questão a planejamento, que a gente faz define as nossas questões internas e externas, assim como define a norma, entendendo as necessidades, expectativas das partes interessadas, tanto da CESAM, tanto da população, que a gente consegue definir esse planejamento. É um planejamento de consumo energético de cada. A gente tem muitas unidades de esgoto, né? Então, é de cada uma delas. E esse que é o anual. Então, a gente pode definir por mês de janeiro, a gente gastaria R$ 706.000 de energia nas nossas unidades. Então, esse planejamento serve para a gente ter o controle, né? Que esse controle é feito anualmente e durante os meses a gente vai vendo se esse planejamento está sendo cumprido ou não. Caso não seja cumprido, a gente vai ver por que está acontecendo isso e tomar as medidas, né? Então, isso aqui é fundamental numa empresa ter para que ela possa ir melhorando continuamente. Uma pergunta, professor? Não, não, tranquilo. Beleza. Esses foram os exemplos que eu achei lá para trazer para a gente ver. Então, bem melhor. Aqui, às vezes vocês podem se sentir constrangidos de olhar e mostrar exemplos das empresas onde vocês trabalham. Vocês podem procurar também na internet, tá? Mas o negócio é o seguinte, se for para ler o
requisito, nem precisaria a gente fazer esse seminário, entendeu? Porque ler vocês vão ler normalmente. Então, a questão principal é interpretar o requisito e buscar exemplos que mostrem que vocês interpretaram correto, como é que as empresas estão usando. Tranquilo? Então, semana que Beleza. vem, Matheus, fica assim como o Maurício teve que trazer alguns exemplos hoje para complementar, fica também os seus. E Maurício, Tá. você me mandou o seu arquivo PowerPoint? Não, não mandei. Eu vou colocar essas planilhas Ou agora põe para no Ava completar. ou me manda, então, por favor. Tá Beleza, vou mandar bom? agora. Bom, gente, então, por hoje é isso aí. Semana que vem, então, nós temos mais uma apresentação. Deixa eu ver aqui quem que é. Segundo o cronograma que nós fizemos aqui, a próxima apresentação, dia 19/7, é Marcos Vinícius Racelli, requisito 7. Tá bom? Então, gente, beleza. Muito obrigado e até a próxima aula, então. Um abraço. Valeu. Um abraço, Valeu, professor. professor.